Alô, pessoal, um abraço para vocês nesta sexta-feira, 3 de novembro. Aqui na Bahia se diz que sexta-feira é dia de Bangalelê e Sapé Caiaiá. O melhor dia aqui da Rádio Metrópole. Hoje, inclusive, um professor universitário, vereador, economista, Silvio Humberto, se referiu a esse programa. Eu digo, rapaz, a Rádio Metrópole tem uma sorte danada. Vamos começar o nosso papo aí com o queridíssimo Jânio de Freitas, sem acento circunflexo. É Jânio, não é outro. Jânio, como vai você, meu amigo querido? Vamos indo, né? Como o Oriente Médio permite, Nem fale. vamos indo. É Ele verdade. não permite muito, mas dá para... Aqui dá para sobreviver ainda. Pois é, e Bob Fernandes, que além de... Olhe bem, essa transmissão é pela Metrópole FM, pelo YouTube da Metrópole, mas pelo canal Bob Fernandes, que inclusive tem uma audiência muito grande, que eu acho ótimo. Bob, e aí, Bob? Bom dia, Mário. Bom dia, Jânio. E bom dia, amigas e amigos. Pode ver. Bom, a gente... Alô. Ok. A gente sempre começa aqui conversando sobre o artigo que Jânio escreve todas sextas no Poder 360. O título do artigo de Jânio hoje é As lavanderias vão fechar. E aí, Jânio, quer falar um pouco sobre isso pra gente? Olha, é uma expectativa decorrente desse propósito, dessas medidas que foram aprovadas, originárias principalmente do Ministério da Justiça e que foram aprovadas para um combate a essas organizações ou a essa criminalidade organizada que se espalhou e se espraiou pelo país. Hoje é uma presença muito importante no Nordeste, se aproximando ou já igualando a presença que tem no Rio. Em São Paulo é bastante antiga já a presença de uma, eles chamam facção, mas facção de quê? Então, na verdade, são quadrilhas que tomaram o nome de facção em alguns lugares, de milícia, em outros, inclusive aqui no Rio. E, na verdade, são quadrilhas imensas, muito organizadas, muito ativas, que encontraram um campo aberto e receptivo para se instalar e se desenvolver como um poder dominante nessas áreas. Aqui no Rio, por exemplo, há milícias que chegam a ser agora construtoras imobiliárias, fazem empreendimentos imobiliários a partir de prédios de 6 andares e constituindo bairros. Foram, próximo da Barra da Tijuca, destruídos pela Prefeitura e pelo Estado. Vários prédios imensos, 6 andares largos, com muitos apartamentos, um ou outro já ocupado, já em uso, os demais à venda, com todas as características utilizadas pelo sistema imobiliário aí para vendas a prazo, coisas assim. Então, são empreendimentos enormes, cujo fruto financeiro, cujo produto financeiro constitui essa massa enorme de dinheiro que
faz a máquina de lavagem de dinheiro, que necessariamente envolve setores, se utiliza de setores do governo. Como eu digo no artigo, essa máquina administrativa que facilita a vida dessa criminalidade organizada constitui uma infraestrutura do clima, do crime, uma infraestrutura mantida a poder de suborno, de corrupção, e que não foi uma máquina que não é tocada, senão muito raramente e forçosamente, quando algum acontecimento policial chega a um desses pontos de facilitação da vida criminal, e aí não há jeito, tem que tomar uma providência, prende um ou outro, mas que nada é levado adiante. E agora a ideia é exatamente levar adiante essa busca de identificar e reprimir o auxílio, a disponibilidade, a facilidade da máquina administrativa estadual e federal para que ocorra toda essa movimentação financeira muito grande decorrente da venda de armas, do narcotráfico, de operações internas aqui e do domínio, né, dessas comunidades que pagam um FII, uma contribuição, uma comissão por tudo que se passa dentro delas. Então, agora a ideia é tentar sufocar esse mundo, né? Essa infraestrutura em que se apoia grande parte da atividade da criminalidade organizada. Esse é o artigo. Uhum. Bob, e aí? É um tema extremamente complexo. Junto vem a GLO. Eu diria que isso é uma troca de pneus com o carro andando. E diante da explicitação recente, com custos vários, inclusive midiáticos, de um problema que está aí há décadas. Só lembrando, nos últimos 35 anos, mais de 1,5 milhão de homicídios, assassinatos. Se chegar a 40 anos, são 1,7 milhão acima. O que parece que é diferente desta vez, com a GLO, com GLO e tudo mais, é que começa, diferente de vezes anteriores, a se fazer também além de mera ação policial. Mas tem improvisação, até porque não tem como não ter improvisação num governo que tem 10 meses e um governo cercado por 1.000 pepinos, num país desigual, onde essa questão não é uma questão apenas policial, obviamente, é uma questão social de grandes raízes. Mas o que já não deu certo? Eu fiz aqui um arrazoado para ver o que já não deu certo em operações anteriores, semelhantes ou não. A última que a gente conheceu grande foi a intervenção federal do Rio de Janeiro, que gerou problemas todos que conhecemos, inclusive de corrupção, venda de colete, escambau, tudo que já está se acompanhando esses dias, mas com um problema maior, que aquilo foi uma rampa de lançamento para um projeto militar de poder, aquilo ali em 2018. Mas o que já não funcionou ao longo desses anos todos, coisas que se tentaram no Brasil? Fracassou o mero endurecimento de leis, aquele pacote de leis duras, etc. Serviu para eleger demagogos, policiais, comunicadores, militares, multiplicou 10 vezes em 20 anos, multiplicou 10 vezes o número de presos, de 90 mil nos anos 90
para 900 mil aproximadamente hoje, e com isso forneceu mão de obra para os comandos, facções citadas pelo Jânio, que operam de dentro da cadeia. Cada jovem que entra lá acaba virando um soldado porque não tem alternativa. Fracassou também a fórmula espalhada pelos Estados Unidos, na América Latina, de combate às drogas desta forma que foi feita. Custou algo como 10 bilhões de dólares, pacote inicial do governo Bill Clinton. Estados Unidos, que agora vendem e plantam maconha em mais de 30 estados, faturam fortunas, inclusive faturam legalmente também vendendo opioides via sua indústria farmacêutica. Estúpido, absolutamente inútil, o libera geral de armas, serviu para ampliar esse desastre. Corrupção de polícia, citada pelo Jânio, e também de porções do judiciário, e um problema que, por que isso é, querendo ou não, embora inevitável, em uma improvisação? Porque inexiste um sistema nacional de segurança que conecte polícias, PMs, principalmente, num sistema só nacional de inteligência. Cada governador tem a sua guarda pretoriana, as PMs agem da sua forma. Então, até você montar isso definitivamente, o que é salutar é que agora tem, conversando com o Banco Central, conversando com o COAF, Ministério da Fazenda, para que isso... Mas isso é uma montagem inicial de um treco que vai demorar. Tem uma coisa emergencial em alguns estados, vive Rio de Janeiro, Bahia e tal, mas tem que se montar um sistema ainda que não existe, nunca existiu e não existe. Por que essa GLO, para ficar num específico aspecto, gera desconfiança? Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, esses caras que acabam todos de sair da forma que saíram da CPMI, ainda que poucos, do 8 de janeiro, eles não são filhos de chocadeira, eles foram gestados dentro de quartéis com currículos e comandos. Então, uma GLO com militares, que falaremos porque que é meio inescapável, tem o risco, tem riscos vários, e tem a desconfiança natural que tem a desconfiança. Por exemplo, para que serviu 2018? Além do que nós sabemos. Agora, o que a gente tem como consequência? Braga Neto, ex-pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, inelegível essa semana. Bolsonaro novamente inelegível. Ramagem, talvez pré-candidato, entrando também no alvo com as questões de espionagem da ABIN. Desconfiança por quê em relação a militares? Essa semana o almirante Olsen disse publicamente que é uma crise, que a Marinha está sem verbas. Bem, primeiro quem tem que falar não é o almirante Olsen, quem teria que falar seria o ministro da Defesa. E dois, o que o almirante Olsen disse quando o governo ao qual a Marinha também servia, via Garnier, colado em Bolsonaro, torrava 53 bilhões de reais no orçamento secreto? Ou quando o almirante Bento Albuquerque e outros da Marinha operavam para enfiar joias dentro do país sem declaração devida, joias de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Rio de Janeiro, GLO. Com quem os militares vão falar? Quem vai comandar esse processo todo? E qual a articulação que isso vai ter, inevitável, inescapável, com outros estados, onde há braços das mesmas facções citadas, PCC, Comando Vermelho, etc., etc. Terá Ministério da Justiça, militares, polícias. Suponho que já se tem identificado no Rio de Janeiro quais são as polícias confiáveis, porque se você mistura tudo isso sem saber quem está com quem, viveremos problemas que já vimos de outras formas. Por que é meio inescapável que se tenha uma GLO? Porque a Polícia Federal tem 12 mil integrantes para trabalhar no país todo, para cuidar de tudo, isso contando a burocracia. A Força Nacional tem 1.300 integrantes à disposição. Os 300 que estavam indo, ou estão indo para o Rio de Janeiro, não significa 300, porque 150 estarão trabalhando e outros 150 estarão folgando, porque isso tem uma rotina de trocas e trocas. E outro risco, qual é o risco? Contaminação. Vídeo roubo de 21 metralhadoras que levaram
que levou a 480 militares ficarem aquartelados por muitos dias, 19 já tiveram prisões administrativas e 23 são culpados não diretos por não terem exercido devidamente a fiscalização. A operação perfídia da Polícia Federal em andamento agora investiga a compra de coletes, embora não efetivada, mas nem por isso o crime deixou de existir, que compra por 35 milhões durante a gestão do general Braga Neto. Aparecem ali citados por um tal general Paulo Assis da Reserva, Braga Neto, Mourão e Bolsonaro, citados por ele como se fossem pessoas com quem ele teria influência nesse caso que está sendo investigado. Então, é um assunto extremamente complexo e é evidente que há uma improvisação, embora inescapável, diante da gravidade dos fatos que estão acontecendo, porque falta articular tudo isso. Estão começando falando com o Banco Central, estão falando com o COAF, ótimo. E atrás do que o Jânio está dizendo, que é seguir o dinheiro e pegar o dinheiro. Mas isso exigirá uma articulação com todos os estados, todos os governadores e polícias. Porque senão funciona aqui, funciona ali, depois a gente tem de novo aquele retrocesso, como já vimos algumas vezes. Eu me lembro que no governo Lula, o primeiro governo Lula, por exemplo, teve uma operação, existem várias operações de inteligência, uma delas pegou muita coisa do PCC, quando eles tentaram assaltar 2 bancos via subterrânea em Porto Alegre. A partir dali foram detectados e apreendidos fazendas, dinheiro, etc. Só que aquilo teve uma interrupção depois. Então, precisa ver até onde isso vai se expandir pelo país todo, como é que isso vai se conectar e solução de continuidade. Né? Não dá para daqui a pouco parar, voltar tal, porque existe a desconfiança, e existe a desconfiança do Rio de Janeiro, Jânio, suponho que já está cansado de tentativas e experiências. Essa, como começa vindo com inteligência de COAF, Ministério da Fazenda e etc., que isso se expanda, né? Que não fique apenas em relação ao Rio de Janeiro e cercanias, porque senão isso daqui a pouco será interrompido novamente. Ô Jânio, ainda voltando aqui ao seu artigo de hoje, você fala assim, sufocar a movimentação financeira da criminalidade e seus variados tráficos é promissor, mas não é o ponto final. Aí você fala, como últimas etapas, Judiciário e Ministério Público definem o resultado de tudo. Com presença excessiva do inaceitável nessas definições, como visto na semana em caso duplamente intrigante. Aí você cita 2 casos importantíssimos. O primeiro, no assassinato daqueles 3 médicos aí no Rio de Janeiro, explicado pela polícia como um equívoco visual dos criminosos, que confundiram um dos 3 com Tailon de Almeida Barbosa. No segundo episódio, tudo aqui no artigo de Jânio no Poder 360, o miliciano Tailon foi preso na última terça-feira, agora dia 31, ao fim dessa sequência. Em junho de 2022, ele recebeu uma condenação de 8 anos e 4 meses como chefe da milícia de Rio das Pedras, favela, bairro próximo da Barra da Tijuca. 9 meses depois, em março, foi liberado para prisão domiciliar. E passados 6 meses, em agosto, ficou sob a exigência única de passar a noite em casa. Prenderam-no por não cumprir nem a restrição mínima. E aí, Jânio, como é que é essa história, rapaz? Eu não sei como é que essas coisas acontecem no direito penal ou na parte penal, criminal do judiciário, mas esse caso que eu cito é expressivo de uma frequência imensa e inexplicável
dessas solturas, dessas liberações. Então, o sujeito pega 8 anos, 9 anos, fica 6 meses preso, e aí sai, vai para casa em prisão domiciliar, e logo, em poucos meses, passa a precisar apenas dormir em casa. Nem isso ele faz. Isso aí esse caso é particularmente escabroso, porque os números são assustadores, né? A milícia, aquele dava a sua sapiência, é assustadora, é gigantesca, é imensa, porque Rio das Pedras é uma comunidade gigantesca. A história dele e a história da milícia a que ele pertence são histórias ambas também assustadoras. Mas isso acontece e não tem nenhuma decorrência que explique por que é esse o tratamento dado a um condenado ligado a coisas tão assustadoras. Não se explica, ninguém explica. A vara criminal não explica. O Conselho Nacional de Justiça não explica. O Conselho Nacional de Procuradores da República, do Conselho Nacional do Ministério Público, não explica. E aí, esse não explicar contínuo é exatamente o caminho pelo qual tudo se repete, nada é contido nem explicado, mas é decisivo na criação de uma instabilidade emocional na sociedade brasileira, no povo brasileiro, de uma criminalidade que cresce, se organiza, inventando novos processos de atividade criminal, cada vez mais aprimorados do ponto de vista técnico, mais lucrativos do ponto de vista financeiro e mais seguros nas suas operações, por causa dessas falhas incríveis que não se explicam. Então, eu fiz um registro de constatação só, não sei explicar como é que isso acontece, como é possível que isso acontece e no dia seguinte a gente não tenha uma manifestação do Conselho Nacional de Justiça dizendo que vai verificar, que está inválida a decisão até um final de um exame dos motivos que a geraram. Não, fica por isso mesmo. Quando muito dá uma informação de meio de um texto comprido, tal. Lá no meio você encontra uns dados cuja associação retratam esse processo degenerativo da prestação de justiça e da prestação de explicações e justificativas ao povo brasileiro. É isso. Diga, Bob. Essa, Mário e Jane, é uma das dificuldades, esse exemplo que você está dando, que eu vejo da integração e articulação entre a intenção e ações federais e os estados. Um outro exemplo, Jane, que tem até a ver com isso que você está falando, porque até, se eu não me engano, é a mesma milícia, dessa desarticulação. Essa semana, no Rio, o líder miliciano Peterson de Almeida, ligado ao chefe miliciano, chefãozinho daquela família, deixou a prisão em Benfica pela porta da frente. E na insegurança pública do Rio de Janeiro, um fica culpando o outro fica culpando um. É um outro exemplo dessa semana, aí mesmo no Rio de Janeiro.
E nós tivemos há pouco tempo aqui na Bahia também, não é? Aqui na Bahia também, um desembargador no plantão, domingo de noite, Isso. liberou aqui um chefe de uma milícia e pronto, acabou. Quando foi anulada essa decisão, já era. O sujeito já tinha se pirulitado. E teve aquele caso célebre também daqueles ministros do Supremo, que era primo de Collor, que foi... Como era o nome dele, rapaz? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Se lembra que ele liberou também um chefão aí do tráfico? Não me lembro de detalhes, mas lembro que teve um episódio, não sei E o cara se qual foi. pirulitou, nunca mais você soube dele nada, rapaz, nada, Jânio, nada. Eu acho que a grande dificuldade nisso tudo uma das grandes dificuldades é a articulação das inteligências das polícias e, de alguma forma, com ou sem filtro, como é que isso chega a quem está atuando. Porque se isso continuar sendo estanque, cada um com o seu estado, o governador é dono da sua polícia e sua polícia é a guarda pretoriana, isso não anda, gente. Por mais que se queira fazer de cima, de alguma forma tem que se construir um sistema de segurança e de inteligência digno do nome, porque senão vira mais uma ação pontual. E isso é uma construção extremamente complexa e eu acho que passa, viu, Jânio, por uma definição que é importante. O ministro Dino, continuará ministro da Justiça ou irá para o Supremo Tribunal Federal? É porque além de você estar trocando o pneu com o carro andando, tem mais esse complicador ou não. Quer dizer, quem vai tocar isso? Qual é a cabeça central dessa operação de montagem de um sistema de inteligência que está se tentando, pelo que se vê aí, tal. Claro, há quem diga, isso aí não adianta nada, já fez, mas também não dá para ficar parado, não tem como ficar assistindo como se esperando uma solução que virá, sabe-se lá quando, tem que se montar com os fatos acontecendo. É extremamente complexo, mas e tem mais esse dado na equação. Com Dino ou sem Dino? Com qual ministro? Com troca ou sem troca do comando da Polícia Federal, se houver uma troca de ministro da Justiça? Olha, eu concordo com tudo que você, todas as ressalvas que você citou, mas sobre elas faço duas ponderações. A primeira é a seguinte: esse plano é complexo, sim, de difícil implantação, mecanização, entrosamento dessas atividades necessárias, mas pô-lo na mesa é só o começo. Isso. Urgente e escapável. Ainda estamos no começo e não temos, podemos ter pessimismo em relação a ele, mas ele traz uma ideia importante. E esse é o segundo dado que eu ressalto. É uma concepção nova de abordagem desse problema da criminalidade, começando por cima, pelo dinheiro que irriga, né, que é extraído dessa movimentação criminosa organizada e assume aí meios, raízes, caminhos que nem se sabe direito quais são. Alguns são óbvios, por exemplo, o ouro extraído ilegalmente tem a ver com isso, minerar outros minérios e por aí afora. Eu citei a exploração imobiliária que começa, mas é uma concepção a ser tentada, é uma concepção nova. Não parte da delegacia a ação não parte da delegacia de polícia, ela parte da Receita Federal, ela parte do Banco Central, ela parte do conhecimento, por exemplo, da atividade garimpeira ilegal, da identificação e da liquidação
daqueles conjuntos de exploração mineral nos rios e nas jazidas da Amazônia. Então, ela parte de onde está o movimento financeiro, o que é que está alimentando o movimento financeiro. E, com isso, tenta sufocar o próprio movimento. Porque esse movimento visa a ter dinheiro, a acumular dinheiro, a transferir uma parte desse dinheiro para a grande massa dessas organizações, que é a operadora direta da criminalidade, né? Dessa criminalidade que nos incomoda, que incomoda o povo diretamente, objetivamente, né? Então, acho que é uma concepção nova de atacar por onde está correndo o dinheiro, cortar esse fluxo do dinheiro da captação para as lideranças, para a camada superior, e da camada superior para os canais por onde ela dirige, para onde ela dirige e como dirige essa dinheirama investida, porque esse dinheiro não é para ficar no travesseiro, debaixo do travesseiro, não. Esse dinheiro está comprando armas, esse dinheiro está investindo em imóveis, esse dinheiro está investindo em fábricas e mandado para o exterior e financiando atividades criminosas no exterior, como, por exemplo, a venda ilegal do ouro e dos minérios preciosos brasileiros na Europa e nos Estados Unidos, na Ásia e talvez, eventualmente, alguma coisa na África, que também é tão explorada pela criminalidade, pela ilegalidade, quanto o Brasil. Dentro disso que você está falando, Júnior, eu estou lembrando agora do que você disse há pouco, de um prédio que desabou em Muzema, lembra? Alguns poucos anos, que era uma operação que tinha ali o capitão Adriano, a propósito de até onde isso alcança em sociedade, diz o Ministério Público do Rio de Janeiro, com Fabrício Queiroz e, por sua vez, com as rachadinhas do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Então, a gente não estava tocando, mas um sujeito oculto disso é a política, né? Que, como diz um ex-integrante o acompanhante próximo da intervenção no Rio de Janeiro, eles elegeram 2, e foram 2 grandes, referindo-se ao Rio de Janeiro. Então tem mais isso, né? Tem a política, né? Que entra no pacote. Na hora em que isso chegar, se um dia chegar, as ligações entre essa grande criminalidade organizada e a política, principalmente estadual, como primeira fase, como dimensão, e depois a federal, vai haver uma limpeza gigantesca, porque não é só o Rio de Janeiro que tem a sua política infiltrada pelos diversos sistemas criminosos operando no Estado. Você vai para São Paulo, não é diferente. Desce, não é diferente. Aqui tem prefeitura. Não é diferente. Então, você vai para Bahia, para o Ceará, para Amazonas, Pará, né? Mato Grosso do Sul, enfim, você vai citando 26 estados e deve fazer uma citação muito especial ao que complementa esses 26 estados, que é o Distrito Federal, o 20º ente territorial do Brasil, da composição do Brasil. Eu acho até que se começasse por ali, as ramificações iam ser muito rendosas, iam trazer muita coisa.
mas é mais difícil. Uhum. Né? Alguns estados, como o Rio mesmo, enfim, e outros aí, muitos, facilitam, tem mais vias de acesso a esse comprometimento das suas políticas estaduais e com ramificações interestaduais e, sobretudo, com a capital da República, talvez da República e do crime. Na semana passada, Jânio, você falou da importância dos milicianos no processo eleitoral. Sim, imensa. Pois é. Pois é. Isso Muito é. grande. Um fator importante que eu acho, de qualquer forma, já nessa conversa toda, é o fato de gente dentro do governo já estar, enfim, constatando o que é uma obviedade há muitos anos, há décadas, que é o que eles estão chamando agora de mexicanização, risco de mexicanização do Brasil. Porque, na verdade, eu não acho que é um risco, eu acho que já tem, não naqueles níveis que chegou lá, mas você já tem em quase todos os estados, você já tem territórios. Eu estou sempre repetindo isso aqui, porque eu acho que isso é um risco, inclusive para a integridade de um país no médio e longo prazo. Você tem territórios que o Estado não entra. Então, já é salutar que se tenha essa consciência e que isso seja explicitado. As pessoas precisam começar a compreender a gravidade profunda desse problema, que é incrível que não tenha compreendido com 1,5 milhão de homicídios em 3 décadas e pouco. Mas os processos mexicano e brasileiro São distintos. são bastante diferentes. São. Né? O México sofreu uma infelicidade imediata que complicou muito tudo, que foi a intromissão da criminalidade do narcotráfico na rede militar. Né? Houve uma conquista muito grande de militares para a inércia que favorecia a criminalidade, enquanto, ao mesmo tempo, o poder político transferia ao Exército, atribuía ao Exército, dado o insucesso da polícia, toda a grande responsabilidade pela operação contrária ao crime organizado. E o Exército completamente minado, né, a altas cifras, altíssimas, individuais e coletivas, e deixando o crime correr à vontade, porque não era combatido mesmo, por corrupção e por medo. Uhum. Esse é um risco. Um processo diferente no Brasil, onde houve a percepção do risco de contaminação, Isso. e corrupção e tal, e os comandos militares menos acessíveis a essa sedução contiveram as Forças Armadas e o Exército, particularmente o Exército, que é o mais utilizado nessas situações, contiveram distante das operações diretas. Risco que acabou, que aliás estamos vendo, né, Jânio, com esse episódio das 21 metralhadoras aqui de São Paulo, que estavam sendo vendidas e entregues ao narcotráfico, né? Esse risco da contaminação é real e é uma outra coisa que tem que se estar muito atento, né? Porque vão ser nas fronteiras não, nos portos, né? E aeroportos, que é onde entra e sai tudo, né? É isso. Essas metralhadoras o sumiço delas foi constatado. Quem é que garante que não há muitas coisas não constatadas, muitas ocorrências iguais não constatadas nessa imensidão de
de armas possuídas pelas Forças Armadas. Ninguém pode garantir. Aliás, até urânio, até ampolas de pasta de urânio desaparecem. Sim. Não se sabe quando desapareceram, não se sabe que destino tiveram e não se sabia nem que isso havia acontecido. Jânio, até um aparelho guardião, lembra do aparelho guardião que desapareceu do Ministério Público do Paraná? Até isso desapareceu. Imagine o resto. Só dando risada. Vamos entrar agora lá no Oriente, Jânio. Mas olha, Mário, espera um pouquinho que acho que antes tem um assunto correlato que a gente Então podia vamos, tratar. diga. O Senado começou a discutir na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta de emenda que criminaliza toda e qualquer posse de quantidade de qualquer droga, posse de droga. É uma PEC apresentada pelo presidente Rodrigo Pacheco como resposta à votação do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Medida tomada, anunciada, iniciada há pouco, e isso é uma resposta dele. O motivo dessa dupla criminalização, segundo o Pacheco, é que não há, olha que raciocínio brilhante, Mário, não há tráfico de drogas se não há interessado em adquiri-las. É profundo, né? Se não tiver quem compre, é profundo. Se não tiver quem compre... Risada, né? Pois é isso, brilhante, né? É, brilhante. É óbvio que isso é parte dos joguinhos de poder, Brasília, STF, tal, mas tem consequências. Porque a ideia em si já é nefasta, demagógica, inútil, ineficaz, não educa ninguém, não adianta nada, e joga fumaça numa coisa que já é complicadíssima. O Marcelo Sena, que é desembargador, trabalhou até na Folha como jornalista há décadas atrás, foi presidente do movimento Associação dos Juízes pela Democracia, é doutor em Direito Penal e conhece profundamente esse assunto até pelo seu trabalho no dia a dia. O que ele diz? E escreve: PCC e companhia são legados da lei dos crimes hediondos e lucram com um endurecimento penal. Criam e criaram um enorme exército de jovens presos que são colocados nas mãos das tais facções. Estudioso desse assunto, ele diz e lembra: nos anos 90, coisa que eu citei há pouco, o Brasil tinha 90 mil presos. Fizemos uma lei de crimes hediondos, aumentamos as penas e regimes e 3 décadas depois, quase, temos 900 mil presos e nenhum alívio na segurança. Mas o Pacheco quer ser governador do Rio, quer ser presidente da República, quer ser reeleito presidente do Senado, do Congresso, etc. Aí eu recorro a um texto do Drauzio Varela dessa semana, do Dr. Drauzio, para fazer uma pergunta ao presidente do Senado. O Drauzio escreve um texto essa semana chamado O Crime Mais Perverso da História do Capitalismo. Ele adverte: a Organização Mundial da Saúde informa, no ritmo atual, o tabaco provocará 800 milhões de mortes no século XXI. Fumar, isso diz a Organização Mundial da Saúde, encurta a vida em 10 anos se for mulher, em 12 anos se for um homem. No Brasil, a gente deve se lembrar, o ministro Serra foi muito importante nessa campanha de educação, que diminuiu muito o uso do tabaco, caiu para menos de 10% o número de adultos fumantes no Brasil hoje, informa o Drauzio. O Brasil hoje se fuma muito menos do que a Europa e do que nos Estados Unidos. E depois de décadas de combate e de diminuição, o que a indústria do tabaco fez? Lançou os cigarros eletrônicos, os tais dos VAPs, que é uma solução líquida de nicotina e sabores agradáveis ao paladar adolescente e mesmo infantil, segundo o Drauzio, que acompanha essa questão de perto. Sabor chocolate, maçã, framboesa e uma alta sabor menta e uma alta dose de nicotina nesses cigarros eletrônicos. Diz o Drauzio: aprendi na cadeia que é mais fácil largar o crack
do que a nicotina. Bem, no momento você tem uma pressão enorme de lobbies diante da Anvisa e sobre a Anvisa para que se libere os tais cigarros eletrônicos. Dito isso, a gente podia perguntar para o Pacheco se nessa questão da proibição de toda e qualquer droga, se ele também agirá em relação à liberação pretendida dos cigarros eletrônicos, que matam. Todo mundo sabe que matam, como o tabaco mata. Então, já que ele está querendo impedir drogas de qualquer forma e de qualquer porte, precisa ver se agora ele também enfrenta essa questão. Não é uma boa ideia, Mário? Porque eu acho que a gente parece que vive no atraso do atraso do atraso. Os Estados Unidos, algumas décadas atrás, começou aquela guerra às drogas. Bilhões e bilhões de dólares. 10 bilhões só do Clinton. Pois é, entraram em países, invadiram, fizeram miséria. Não adiantou nada. Hoje você pode fumar maconha para efeitos de recreativos em vários estados americanos. 30. Pois é. E enquanto isso, o nosso Senado Federal, até meu querido amigo Otto Alencar, um dia aqui dizendo isso, eu disse, rapaz, não é possível que você fique com uma ideia dessa, você está me achando conservador? Eu disse, estou conservador e reacionário, porque, pô, como é que é isso? Agora o Rodrigo Pacheco vem com essa conversa. E sim, esse cigarro, e rapaz, isso é uma praga e está aumentando. E pega, é como você diz, pega adolescente, pega criança, rapaz, porque você vai lá, um chocolate, um morango e não sei o quê. Pô, Jânio, a gente tem que... Eu tô cansado, viu? Para o mundo que eu quero descer. Isso aí é uma maneira de encher novas prisões, porque as atuais não comportam mais presos, já estão com uma superlotação criminosa. É o crime sobre o crime, a cadeia brasileira. E certamente pensarão depois em construir novos presídios, em transformar essa tola ideia de que a repressão entre o mínimo e o máximo está sendo praticada e enganar outra vez a sociedade, porque, na verdade, só a mínima, o mínimo consumo, o mínimo porte estarão sendo perseguidos pelas polícias, porque o grande, o que movimenta mesmo todo esse consumo, esse fica tranquilo, esse não é atingido. E se for, mete a mão no bolso, tira uma bolada, entrega, e fica tudo muito bem. É como pagar por uma licença no Banco do Brasil para operar com ilegalidade. Pode ficar tranquilo, porque pagou bem, vai ter um bom futuro. E é ridículo porque isso estimula o narcotráfico. Se qualquer quantidade for penalizada, criminalizada, isso vai estimular o narcotráfico, é evidente. Alguém vai deixar de comprar um cigarro de maconha, se quiser, porque está proibido? Não vai. Vai comprar onde? Na mão do narcotráfico ilegal. Voltar a esse assunto dessa forma novamente é um contrassenso e vai na direção oposta ao que a gente está conversando desde o começo nesse programa aqui. Agora me permitam uma ousadia, rapaz, esse presidente do Congresso, que eu não conheço ele mais profundamente, portanto posso estar errado, eu acho ele, rapaz, um doutor abóbora, sabe, rapaz, aquele que tem uma fala muito impostada, muito séria, que ele se dá uma importância, assim,
o cargo que ele tem, presidente do Congresso, você não vê ele falar como a gente conversa, como ser humano, não, aquela coisa. Ele, num determinado momento, quando a Covid estava pegando todo mundo, Bolsonaro fez uma reunião lá no Palácio da Alvorada, juntou vários líderes e, inclusive, criou uma comissão e ele foi o presidente da comissão, ou não sou cá, não sou cá. Rapaz, é um Rolando Lero, rapaz, assim que... É um doutor abóbora, rapaz. Eu também não conheço, Mário, mas a impressão que eu tenho é que ele a cada vez mais está jogando em direção ao chamado eleitorado conservador, tal. Está pensando em Minas, está pensando em outra coisa, porque um presidente do Senado, a essa altura do campeonato, vir com a ideia dessa, mesmo que seja para os seus jogos internos de poder ali, disputa com o Supremo Tribunal, a dimensão disso é de uma coisa nanica demais, né? E falando em Congresso, gente, tem uma questão que está passando ao largo da chamada grande imprensa, que eu só vou citar de passagem aqui. No Twitter, um cidadão, uma cidadã, que chama-se Dr. Pândego, mas não se sabe quem é, tem publicado nessas semanas flagrantes do que ele chama de máfia da gasosa, que é uma coisa que o Bolsonaro, o Lúcio de Castro do Spotlight, já flagrou o Bolsonaro, ainda deputado, com aquele uso de gasolina e de combustível, que na verdade é incompatível o que eles declaram com o que acontece e com a factibilidade do deslocamento de automóveis, e parlamentares ou assessores. Ele publicou uma lista já basicamente, por enquanto, dia a dia, da chamada direita e extrema-direita. Aqui, vou até ler aqui, tá, Mário? Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Mário Frias, Júlia Zanata e marido, Bia Kicis, Damares Alves, Carla Zambelli, Abrílio Brunini, Carlos Jordi, Felipe Barros, Gustavo Caia, Daniela Cunha, filha de Eduardo Cunha, Delegado Ramagem, General Eduardo Pazuello, Marcel Van Hatten, Osmar Terra, Ricardo Salles, Zé Trovão e Sanderson. Todos eles... ele está publicando com notas fiscais e absurdos trajetos incompatíveis quantidades. Está aí, tá aí alguns exemplos. Esse aí, o Dr. Pânico. E publicando rigorosamente todos os dias. E eu não estou vendo a chamada grande imprensa ir atrás. Quer dizer, mesmo que seja para desmentir, dizer isso aqui é ficção. Mas está sendo publicado com nota fiscal a partir da prestação de contas deles. E é uma coisa, se isso é uma amostragem de 20, de 513, imagina o que pode estar acontecendo, né? E isso está há 2 ou 3 semanas, e isso está ali, por enquanto, restrito, basicamente, um ou outro site e tal, mas está restrito, basicamente, ao Dr. Pândego. Esse é um tema que eu acho que é importante, até que diz respeito a tudo que nós estamos falando aqui, que é moralidade, e a moralidade do uso de dinheiro público dentro do Congresso, do Dr. Pacheco e do Dr. Lira, porque tem também senadores. E aí, Jânio? Doutor Pândego, é? É, Dr. Pândego. É um estrago. Todo dia ele anuncia a hora que ele vai publicar. Às 15h22. Aí fica todo mundo prestando atenção. Eu vou prestar atenção. Eu vou dar um palpite ainda sobre o Rodrigo Pacheco. A minha impressão é de que se trata de uma pessoa inteligente, ele é bastante inteligente, ele é preparado, ele tem talento político, mas ele ainda não sei se é o ainda, mas ele não gosta de retas. Ele anda sinuosamente e isso torna impossível que se defina a personalidade dele, os projetos reais que ele possa ter sem carreirismo ou por baixo do carreirismo. O que é que ele pode conquistar
sendo oscilante como ele é, e o que é que ele perde com isso. É muito difícil entender o Rodrigo Pacheco, porque ele não usa as qualidades que ele tem, Isso. podem ser visíveis. Eu posso estar exagerando, posso estar enganado quanto a essas qualidades, acredito que não, pelo que tenho. Eu comecei a observar mais o Rodrigo Pacheco exatamente porque pelo pressentimento das qualidades que pintavam, que se insinuavam no início da projeção dele no Senado. E confirmei que as qualidades existem, mas devem ser submetidas a restrições pelo próprio portador delas, porque essa sinuosidade só pode se explicar por uma ação dele próprio. Não são pressões políticas, não são passos políticos necessários, são coisas, às vezes, de uma gratuidade, como essa, por exemplo, desse projeto, que você nem entende, ou eu, pelo menos, nem entendo o que é que o move nessa história. É conquistar certas opiniões mais conservadoras na direita. Reeleição no Senado. Senado, hein? Reeleição da presidência do Senado, jogando Reeleição da presidência do Senado. A escolha dele é inexplicável. Não há como dar uma boa justificativa para a escolha que ele fez, né? A menos que tenha sido num momento em que a sinuosidade descaía para o lamentável. Aí, então, é essa a minha indagação, a minha visão dele é, sobretudo, uma indagação ainda. Uhum. Eu tenho observado, tenho prestado atenção, porque é uma coisa que eu faço em relação aos que pintam assim promissores e tal, que têm alguma coisa interessante, sugerem alguma coisa interessante quando você observa o que fazem e o que dizem e tal, porque é deles que será feito o futuro político no Congresso, na Câmara e no Senado. Então, me interessa observá-los. Já agora não terei tempo de usar essa observação, mas é interessante, Jânio. É interessante. É interessante você ter puxado isso aí. A gente deve ficar atento mesmo. Eu concordo com você. Às vezes a gente vai, eu mesmo sou muito afoito, às vezes, em analisar. Agora, infelizmente o tempo acabou, mas eu vou lançar aqui uma coisa que eu não conversei com nenhum de vocês dois aí, que é o seguinte. Me ocorreu aqui agora, e a gente tentar viabilizar, na próxima semana, estarmos os três juntos no Rio de Janeiro, fazendo um programa pessoalmente, nós três. Vamos tentar viabilizar isso. Depois aqui eu vou... Bem. O tempo está à disposição de vocês. Então. Lá em Rio das Pedras. Eu também. Não, no Vidigal. Que pau de Rio de Pedra, rapaz? Nós vamos no Vidigal, na casa de Jânio lá, depois a gente almoça, conversa, a gente tem tanta coisa para fazer juntos, para se ver. Eu acho que vai ser uma coisa ótima, rapaz. Tenho muita saudade. Gostei da ideia. Eu também. Muito bem, vamos lá na Senhores, casa de muito Jânio. obrigado pela paciência, pela colaboração, pela ajuda para me fazer falar. E até essa sexta-feira quase milagrosa. Na próxima... Os judeus tem um negócio que diz assim, no próximo ano em Jerusalém. Hoje não deu pra gente conversar isso, mas na próxima ano a gente conversa. Então, na próxima semana... Uma coisa que eu
eu gostaria muito de Sim. poder dizer, sabe? Eu lamento muito não ter conhecido alguns lugares. Entre eles, eu tive muita vontade de ir a Israel, a Palestina e, particularmente, a Jerusalém. Eu me lembro muito dessa região e dos fatos atribuídos à ocorrência nela, porque eu li muito e ouvi muito em menino coisas dessa natureza e ficaram muito marcadas em mim, ficaram muito presentes em mim até hoje. Um abraço, Mário, um abraço, Jane, amigas e amigos. Na próxima semana, no Vidigal. Um abração para vocês. Tchau.